Olá, eu me chamo Diego de Brito Lúcio, sou graduando do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial pela FATEC. Esse trabalho tem como tema a importância do planejamento estratégico nas empresas de pequeno porte. Atualmente, se está em uma época de muitas transformações. Presenciamos mudanças em várias áreas e o modelo de gestão das empresas não foge a essa realidade. Hoje é necessário estar sempre inovando. O avanço e o acesso a novas tecnologias por parte da população cria uma oportunidade de melhor experiência em serviços e produtos, conectando os clientes e provedores de forma totalmente diferente. Com as mudanças trazidas pela globalização, a tecnologia assume maior importância, visto que os avanços na área digital eliminam barreiras e criam novas e incríveis possibilidades que afetam a vida das pessoas e das empresas. A grande maioria das pequenas corporações possui recursos que foram implantados sem atender um planejamento adequado e, assim, não entende as suas verdadeiras necessidades. Isso muitas vezes afeta diretamente a produtividade e o avanço dessas pequenas organizações, que ainda não possuem uma estrutura totalmente estabilizada. Mesmo que a empresa tenha feito tudo certo desde o início, o mercado provavelmente mudou. E com ele, a visão de futuro das organizações. Se a empresa ficar presa a um planejamento feito no passado, seu sistema de informação pode perder a sinergia com seus objetivos de negócios, deixando de contribuir efetivamente para o seu sucesso. No mundo dos negócios, existe muita competitividade e é preciso um gerenciamento cada vez mais eficaz nas organizações. Sendo assim, as empresas precisam estar preparadas para competir com qualidade e preço. Dessa forma, é necessário estar se atualizando e inovando para não perder espaço no mercado. Na sociedade contemporânea, caracterizada pela globalização, a competência é questão de sobrevivência. Somente empresas que inovam sua postura diante dos clientes, lançando novos produtos, investindo em novos processos produtivos, valorizando e capacitando seus recursos humanos, sobrevivem no mundo atual. E a tecnologia entendida como conhecimento da empresa exerce papel fundamental. Segundo Kotler, planejamento estratégico é o processo gerencial de desenvolver e manter uma direção estratégica para que alinhe as metas e os recursos da organização com as suas mutantes oportunidades de mercado. O planejamento organizacional é um regular e minucioso processo de traçar o futuro e os objetivos de uma organização, promovendo as práticas fundamentais para a aplicação dos projetos e analisando os resultados dos planos, por meio do que é denominado marketing de feedback. Esse processo precisa ser constante, porque permitirá a toda a organização a compreensão para qual sentido ela está seguindo, de que maneira ela caminha para esta direção e o que fazer se acontecer uma mudança de planos ao longo do curso. Que estratégia seguir? A importância do planejamento não está restrita ao auxílio dos objetivos organizacionais. Ela é também importante para estabelecer os meios e os tipos de controles fundamentais, bem como para de que forma a administração a organização vai utilizar. Antes de dar início a um processo de criação de uma organização, de liderar, de controlar, necessitam ser produzidos planos que determinam os objetivos e as direções a essas práticas. Com o intuito de que o processo de planejamento em uma organização alcance sucesso, duas importantes barreiras precisam ser ultrapassadas: a resistência interna à formação de objetivos e a hesitação em considerar. Sendo assim, Steiner cria 5 dimensões para o planejamento, nos quais aspectos básicos são representados da seguinte forma. A primeira se refere ao assunto abordado, podendo ser produção, pesquisa, novos produtos, finança, marketing, instalações, recursos humanos. A segunda está relacionado aos elementos de planejamento, como objetivos, estratégias, políticas, orçamentos, normas, entre outros. Já a terceira corresponde ao tempo de duração do planejamento, podendo o mesmo ser a curto, médio e longo prazo. A quarta dimensão corresponde ao local ou onde acontece, departamentos, setor, grupos, funcionais, entre outros. A quinta e última se refere às características do planejamento, com aspectos importantes como dificuldade, qualidade,
simplicidade, entre outras. A busca dos objetivos das organizações implica especialmente a determinação do processo de produção, o uso de recursos e uma estrutura de relação com definição de autoridade, responsabilidade e processo de comunicação. Gerir e manter talentos se torna indispensável para o sucesso da organização. Mas quem são os talentos? São pessoas que se diferenciam por possuírem algum diferencial que as valorizem, aspectos como conhecimento, habilidade e competência, que são reforçados e atualizados constantemente. São profissionais capacitados e capazes de crescerem dentro da organização. O desempenho de uma empresa depende das pessoas que a compõem, de forma como elas estão organizadas, estimuladas, capacitadas, além do ambiente onde trabalham. Gestão de pessoas consiste na capacidade de mobilizar os colaboradores para o alcance dos objetivos organizacionais. Para que haja comprometimento dos colaboradores e, consequentemente, qualidade na prestação de serviço aos clientes externos, é primordial valorizar os profissionais e mantê-los informados sobre todos os aspectos inerentes à empresa. Para garantir o funcionamento adequado da gestão de recursos humanos, é fundamental que se conheça a sua estrutura de funcionamento, apontando para situações que devem assegurar o trabalho da equipe de RH para atender às demandas internas e externas. A gestão de recursos humanos é uma atividade essencial na empresa, destacando seu trabalho desde a escolha da equipe até o processo de desligamento do colaborador, quando este não atende mais às expectativas de produção definidas, de maneira que é possível avançar na reflexão sobre as responsabilidades e competências que esse setor dispõe no processo produtivo. Segundo Lacombe, empresas de ponta vêm desempenhando em seu planejamento estratégico medidas de gerenciamento de pessoas, capazes de responder às suas expectativas nos negócios, resultando em ganhos significativos no processo como um todo. A partir da situação construída no contexto globalizado, os recursos humanos despontam como uma importante atividade nas organizações, a partir do enfoque destinado à valorização do capital humano, o qual representa uma variável importante para o alcance de nível de qualidade e produtividade. Podemos assim dizer que um bom planejamento, produzido de forma correta, acarretará sucesso à organização. Porém, uma boa estratégia mal executada acumulará um conjunto de dificuldades antes de promover qualquer resultado satisfatório. Também uma estratégia indevida, produzida de maneira a tentar contornar-se as suas dificuldades, atravessará período desgastante para a organização, até que prove o desastre final. Planejar é capaz de tornar a prática das organizações mais eficaz e interessante. A importância do planejamento é algo que precisa ser determinado para todo empresário do mundo moderno. Para uma organização seguir na selva da concorrência, é necessário dar o valor de forma correta ao planejamento. Para poder competir nesse mercado atual, não é suficiente somente apresentar produtos e serviços com maior qualidade e preço. É necessário ainda entender o cliente, ser capaz de satisfazê-lo e não perder. Em diferentes termos, se faz importante compreender como criar e conduzir a relação com o consumidor, de maneira a criar valor para a empresa. Ou seja, como planejar. O planejamento serve então para contribuir para uma organização mais competitiva, tanto internamente quanto externamente. E esta foi a apresentação do meu trabalho de graduação. Muito obrigado!